Beleza. Estou gravando então a reunião, pessoal. Bom dia a todos, quem chegou aí agora. Estamos com 16 já na sala, né? Então vamos tocar o barco aí, pessoal. É o seguinte, primeiro eu queria ouvir vocês. O que vocês acharam da atividade que eu passei semana passada? Estava muito complicada? Como é que foi? Como é que foram os trabalhos? O que vocês acharam? Alô? Bem de boa? Lucas, beleza? Isso. Olha só. Galera, é o seguinte, eu não corrigi todos ainda, tá? Eu comecei a corrigir, mas daí veio que até sexta-feira eu corrigi, final de semana eu não peguei, tá? Mas só para posicionar vocês aqui como é que tá, né? Nessas atividades aqui, deixa eu ver aqui quem é que respondeu, quem não respondeu, como é que tá aqui ainda, né? Deixa eu abrir a atividade. Olha só, 20 trabalhos foram entregues já, tá? 5 trabalhos foram mandados, mas ainda não teve retorno. Então, só vou dar um toque aqui, quem que não retornou ainda, não sei se está presente aí na reunião, tá? Mas se vocês puderem também depois ajudar a avisar o pessoal ou ver o que está acontecendo, né? Eu sei que alguém tem mais dificuldade para conseguir acessar, por exemplo, a Isabela, eu sei que tem um pouco de dificuldade, né? Mas, ó, a Isabela, o Guilherme, a Bárbara, o Luan e a Kelly ainda não apresentaram, tá? Então, não sei se vocês estão aí na reunião, né, junto com a gente, mas daí procura já fazer essas atividades, a gente vai tentar, se for preciso mandar para vocês, alguma coisa assim, alguma orientação, procurem aí com a gente, tá? Quem me entregou aqui, que está registrado? Me entregou a Dani, Isabela Stachins, opa, a Isabela Stachins que apareceu agora aqui como recebido, ó. Dani, o Bruno, Maria Eduarda, Ruas, Lucas Robles, João Pedro Reck, Luiz, João Pedro, Giovana, Guilherme, Rita, Maria Eduarda, Ana Beatriz, Maria Eduarda Ladeiro, Maria Clara, Gabriele Caroline, Carla Yasmin, Lucas Antônio, Sofia Angélica e Otávio já está entregue, tá? E eu já tinha classificado, feito a avaliação do Felipe, do Eduardo e da Ana, tá? Então, nesse trabalho que eu mandei para vocês, não ficou tão bom, que eu estava ainda tentando melhorar e fazer a qualidade, mas eu procurei fazer na forma como desse uma orientação também, né? Um exercício para vocês irem fazendo. E, opa, a Carla Yasmin está chegando aí, Heloise. Então, eu fui fazendo de uma forma que vocês pudessem também ir estudando e fazendo o questionário, tá? E, então, essa semana nós vamos fazer algo semelhante, mas eu vou abrir aqui um pouco com vocês, vou dar uma discutida rápida das questões, e depois eu vou corrigir e retorno para vocês. Vai chegar um e-mail com um feedback daí das questões que foram respondidas, beleza? Então, olha só, deixa eu abrir aqui o questionário, estou vendo aqui o questionário com você, que foi mandado, tá? Então, tá aqui, ó. Primeira questão que era aqui corresponde à textura do solo, né? A textura do solo era relativa, então, às proporções que o solo tem de areia, de silt e de argila, né? A textura é dada por essas proporções, essas quantidades, e que você depois até consegue perceber, de acordo com o tato, né? O quanto que tem de areia, o tato é áspero quando tem areia, se tem mais argila, ele fica pegajoso, né? E se tem bastante silt, ele dá uma sensação de talco, né, ao tato. Então, isso aí seria a questão número 1, né? Que seria a textura do solo. A 2 falava sobre grupamento textural, era uma questão de múltipla escolha, né? E as texturas, os grupamentos texturais, né? Era só dar uma pesquisadinha lá no texto, estava lá. Então, é a textura arenosa, média, argilosa, muito argilosa e textura cintosa. Tá? Pra vocês terem ideia, na sexta-feira eu participei de uma banca virtual de mestrado, o próprio cara que estava no mestrado tinha feito errado lá, ele colocou que o solo que ele tinha trabalhado lá era areno-argiloso, né? Não existe solo areno-argiloso. Então, vejam, essa questão ela coloca justamente qual que é a classificação
que se usa no Brasil, né, a classificação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, como que é a distribuição dessas texturas aí. Quanto mais areia, então eu vou ter a textura arenosa, né? Se eu começo a aumentar a argila, ela passa para a textura que a gente chama de média, depois argilosa, muito argilosa, e mais rara a textura siltosa. E só uma pergunta, vamos ver quem que é esperto aí, qual que vocês acham que é a textura do solo aqui na nossa região, aqui em Vaiporã? Quem que chuta aí? Pode ser Argilosa. pelo chat. Argilosa? Não, muito argilosa, muito argilosa, muito argilosa. Isso, muito argilosa. Então, a textura nossa aqui é muito argilosa. Isso para vocês terem um parâmetro de comparação. Tá? Lá no campus, por exemplo, a gente já fez a amostra, deu 78% de argila no solo. Quer dizer, um solo muito argiloso. Isso aí vai influenciar o comportamento desse solo também, né? Com relação a outras situações, como, por exemplo, infiltração de água no solo, a estrutura, o solo fica mais endurecido quando seca, quando ele está molhado, ele fica muito pegajoso, né? Difícil de trabalhar. Então, essa classificação da textura influencia bastante no comportamento do solo. Tanto para a engenharia civil, como para a agricultura, essas características do solo são importantes, beleza? Olha só, então na continuidade, na questão 3, né? A gente colocou, um solo para ser considerado como argiloso deve possuir quantos gramas de argila por quilo? Né? Se eu pegar 1 quilo de solo e separar toda a argila, quanto que vai ter? Né? Então, a resposta aqui era de 240 até 305, na verdade, coloquei 360, são 350, tá? 360 já é considerado, acima de 360 já é um solo bastante argiloso. Depois, falamos sobre a questão da estrutura do solo, né? Aqui que se referia à estrutura do solo. Então, a estrutura é como que está organizado, né? As partículas sólidas, que é a areia, silt e argila, né? E os poros do solo, né? Quanto mais poros grandes esse solo tem, né, mais bem estruturado ele está. Quanto mais macroporos, mais bem estruturado. E, então, dependendo de como se organiza essas partículas sólidas, de areia, de silt, de argila, né, formando agregados ou não, e mantendo os macroporos, isso aí vai influenciar na estrutura. Eu estou com dificuldade aqui para ouvir o áudio, eu vou sair rapidinho e vou voltar, tá? Só um pouquinho. E aí? O professor libera o microfone aí, professor. Ô, galerinha! Aí, quando às vezes fica ruim o áudio, eu preciso sair da reunião às vezes e voltar um pouquinho para voltar na chamada, tá? Porque não sei o que acontece com esse Google aqui, às vezes ele dá umas pifadas aí no áudio. Mas beleza, então olha só, então a estrutura nossa do solo, né, essa questão da organização das partículas sólidas e dos poros, vai afetar outras questões, e é o que a gente vai começar a discutir na aula agora seguinte, né, como é que essa questão da porosidade, né, da estrutura do solo, como é que ela vai influenciar, por exemplo, na infiltração da água no solo, né? Essa água, quando chove, né, dá uma chuva forte, essa água ela infiltra rápido ou ela infiltra mais lentamente, né? Ela escorre ou ela permanece ali armazenada naquele local? Então, nós vamos começar essa outra discussão agora, da dinâmica, né, desse movimento da água também, na infiltração, né, e na qualidade da água também que eu vou ter a partir dessa água que foi infiltrada no solo, beleza? Então, vocês vão perceber aí que já vai dar uma introdução a esse assunto que nós trabalhamos para o que nós vamos ver agora na próxima aula, beleza? Bom, os mais importantes aqui, a gente falou que fatores de crescimento e desenvolvimento das plantas a estrutura afeta, né? Então, você veja, quando eu tenho uma estrutura, né, bem mantida, tenho poros, é mais fácil das raízes crescerem, né? Eu tenho ali as raízes aproveitando os que a gente chama de bioporos, né? São aqueles poros formados pelas raízes que morreram, ou pelas minhocas, outros animais do solo, formiga, cupim, que deixam caminhos nesse solo, tanto para a água como para as raízes crescerem, né? Obviamente, quanto mais fácil para a planta crescer, quanto menor a resistência do solo, a penetração das raízes,
melhor é o desenvolvimento da planta. Mais o sistema radicular da planta se aprofunda, mais ele se esparrama, e ele consegue mais nutrientes, consegue mais acesso à água e tudo mais. Tá? Então, esse desenvolvimento das plantas é diretamente ligado também com a questão da estrutura do solo. Quando eu faço uma lavoura mecanizada e passo ali com tratores, passo com colhedeira, caminhão, isso tudo vai fazendo uma destruição dessa estrutura do solo. O solo vai ficando adensado, né? E o solo adensado, ele vai trazer uma resistência para o crescimento das raízes, uma resistência para o crescimento das plantas. E isso aí leva depois também a uma redução na produtividade e a alguns riscos de erosão também. Tá? Além de tudo, além de infiltrar menos a água, além da raiz crescer com dificuldade, ainda aumenta o risco de erosão. Beleza? Também falamos aqui um pouco sobre a questão da onde estavam os microporos e macroporos, e eu vou passar uma atividade agora nessa semana, que nós vamos ver um ensaio, né, de infiltração de água no solo, um ensaio que foi feito no curso de Engenharia Civil, vai estar gravado no YouTube, e eu selecionei para vocês, e ele vai mostrar diferentes tipos de solo comparado com argila e areia, tá? E vamos ver como é que a água vai se comportar infiltrando nesses solos. E vocês vão notar que isso tem muito a ver com essa distribuição de macroporos e microporos. Então, a questão que eu pus semana passada para vocês era essa. Se o solo ele não é maciço, né, mas ele é como uma esponja, ele é poroso, né? Onde que estão os poros? Então, quando a gente tem argila, solo argiloso, a gente tem agregado, a gente tem poros muito pequenos dentro do agregado, tá? Dentro dessas argilas que estão agregadas uma na outra, juntas uma na outra. E entre os agregados grandes de argila tem os macroporos. Tá? Então, no solo argiloso, se ele tiver uma boa estrutura e não tiver compactado, ele vai ter macroporos e vai ter microporos. Né? Qual que é a vantagem dos microporos? Eles ajudam a reter a água. E os macroporos? Os macroporos, eles permitem passagem de ar e de água. Tá? E no solo arenoso? O solo arenoso não forma agregado. Se você pegar um punhado de areia e jogar no chão, você vai ver que desmancha na hora. Ele não mantém a agregação. Então, o que eu tenho ali no solo arenoso? Eu tenho apenas macroporos. Praticamente não existe microporos. Beleza? Na questão, outra que eu coloquei, questão 8, solos arenosos normalmente são mais densos, né, são mais compactados que os argilosos, mais densos, quer dizer, não é compactado, né? Se você pegar um litro de solo arenoso e o mesmo litro de solo argiloso, o solo arenoso vai pesar mais, é mais denso, as partículas dele são mais densas, né? Entretanto, se você tiver um solo argiloso e você começar a compactar, ele pode ficar tão denso quanto o solo arenoso, né? No nosso caso, solos argilosos, aqui na nossa região, se não são solos agrícolas e não são compactados, eles são menos densos, ou seja, tem menos massa no mesmo volume do que um solo arenoso, beleza? Discutir depois a questão do desenvolvimento das plantas, por que num solo poroso as plantas desenvolveram bem e no solo compactado, não. Então, a resposta certa tinha a ver justamente com a resistência que o solo vai fazer à penetração das plantas. Por que elas não crescem? Elas precisam gastar tanta energia para fazer força, né, para sua raiz ultrapassar as camadas compactadas, que essa energia gasta não é utilizada para desenvolver a parte aérea. Então, você tem plantas menores do que se você tivesse um solo bem agregado, com bastante macroporos, um solo não compactado. Tá? Então, essa é a vantagem do solo poroso. E, por último, mostrei a imagem de um problema de erosão, né, que mostrava um solo, né, degradado, erodido. E por que isso acontece? Porque quando eu destruo aquela estrutura do solo, quando eu compacto as partículas de areia, silt e argila, né, elas se encaixam uma nas outras e formam ali uma camada vedada a passagem da água, a tendência da chuva é bater no solo e escorrer, tá? E isso vai causar um processo de erosão. Menos água armazenada no solo e mais água escorrendo. Isso vai levar, então, à erosão e à falta de água, porque depois de 15 dias, um mês sem chover, eu não tenho água armazenada no solo, beleza? Então, isso aí só para a gente rever o que foi feito nos questionários da semana passada.
E aí eu vou mostrar para vocês agora o que tem para essa semana, previsto para essa semana, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui a apresentação para vocês e vou mostrar o questionário que nós vamos trabalhar na próxima semana, então, tá? Só um instantinho que eu vou abrir aqui os trabalhos. Vou começar a colocar aqui à disposição de vocês. A partir de agora, o trabalho já está disponível, se vocês quiserem acessar, tá? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o que eu propus, então. Esse aqui é o questionário da semana passada, né? E aqui o trabalho novo, beleza? Então tá aqui, olha. Coloquei um vídeo para vocês, tá aqui, ó. O vídeo abaixo disponível no YouTube apresenta um experimento para demonstrar a infiltração de água em 3 solos. E daí, vou mostrar aqui para vocês, olha. Vou mostrar o experimento de infiltração, que é mais fácil, tá? Olha só. Aqui, nesse experimento da engenharia civil, olha só, esse aqui da esquerda, tá, é uma amostra de solo que foi retirado de uma área com matéria orgânica, uma área mais de mata, tá? Esse aqui é areia fina, areia de construção normal, areia fina. O terceiro aqui é um solo de lavoura, tá, retirado de mata, menos matéria orgânica. Não está dando para ver. Ah, não está conseguindo ver? E agora? Está conseguindo enxergar? Agora sim. Beleza, olha, estão aqui, né, os quatro conjuntos aqui montados com garrafa PET, tá? Foi colocado aqui um algodão, para não deixar cair a terra, né, o material para baixo, e foi colocado a mesma quantidade de água simultaneamente em todos, beleza? Eu tenho aqui, olha, esse solo é um solo mais de área de mata, mais rico em matéria orgânica, embora aqui na imagem não apareça, parece que ele é mais claro, mas ele é um solo de mais qualidade. Esse aqui é areia fina de construção. Isso aqui é um solo de área de lavoura, com menos matéria orgânica, e esse último aqui é uma argila, daquelas que a gente compra em loja, argila de modelar, argila branca, tá? Então, eles vão jogar água aqui e vai ser observado, né, o que acontece nos momentos seguintes em que é colocado a água. Olha, foi colocado água em todos, né? E essa água que vai passar aqui para baixo, depois eles vão colocar no copo para observar o que aconteceu. Então dá para ver aqui, ó, que alguns já passou a água para baixo mais rápido, tá vendo? Olha só, esse solo aqui de mata, aliás, de lavoura, a água já passou. Aqui ainda está passando devagarzinho, na argila, nada, nem sinal, tá? E assim sucessivamente até no final do experimento, beleza? Em que no final do experimento, então, é colocada a água, né, nos copos. Veja, lá na última, perdão, na última que é aquela argila, não passou nadinha de água. No solo de lavoura passou uma quantidade maior de água do que nos outros, mas essa água aqui não está limpa, ela está turva. Na areia ainda tem água na superfície, percebam que não infiltrou, da mesma forma como na argila, ainda tem água aqui, e a água que passou menos do que no solo também é turva, e é estranho porque a gente pensa assim, a areia é limpa, não tem terra, né? Então a água deveria ter passado limpa. E essa aqui, agora sim a gente consegue perceber depois de molhado, olha como essa coloração é bem escura e essa mais avermelhada. Essa coloração escura aqui é relativa à matéria orgânica, tá? É um solo rico em matéria orgânica, retirado de mata. Então veja que a água que passou nesse solo é menos água do que a água que está lá naquele solo de mata. Tá? Aqui, se mantiver os grumos, né, grandes,
aqui desmanchou. Parece que o solo, alguma coisa desmanchou ali. Tá? E olha a cor da água aqui nesse primeiro. A água está cristalina. Enquanto nos outros, a água passou turva. Né? Então, as questões que foram propostas estão relacionadas com a comparação, principalmente da quantidade de água que passou, tá? Do porquê que a água na areia, que era para ter infiltrado rapidamente e já passado toda essa água praticamente para baixo, não passou. No solo de lavoura, ao contrário, eu já tenho toda a água praticamente drenada aqui, foi a maior quantidade de água de todos, foi na água de lavoura, ou seja, essa água, será que ela ficou armazenada aqui, na mesma quantidade que ela ficou armazenada aqui? Então, essas questões que são propostas, porque é o que vai acontecer numa situação natural de lavoura, beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. Vou fechar essa aba aqui. Vamos voltar aqui na nossa reuniãozinha. E eu vou mostrar, então, as perguntas que eu estou propondo para vocês essa semana, a partir dessa atividade, tá? Olha só. Deixa eu buscar aqui só um instantinho, que eu vou abrir a apresentação. Vou partilhar com vocês aqui a aba, para vocês acompanharem. Estão conseguindo ver aqui o texto, infiltração e capacidade de retenção de água? Deu para ver aí, né? Alguém me dá um retorno? Está dando para ver? Ok? Beleza. Então, olha só. As questões propostas aqui são essas, olha só. Qual é a explicação para a água não ter infiltrado no conjunto 4, que era a argila? Então, onde é que vocês vão buscar essa resposta? Justamente no conteúdo que nós vimos essa semana. Como é que se distribuem os poros, né? Imaginem os poros num solo, né, arenoso e os poros na argila pura. A argila pura é muito fina, tá? Então pensem nessa questão da porosidade aí. Por que a água infiltrou e drenou? Drenou quer dizer, passou mais rápido, tá? Para o copo no solo da lavoura 3, comparado com o da areia e da mata. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que no solo de lavoura, a água foi colocada tudo juntinho. Mas no solo de lavoura, a água passou mais rápido, tá? Comparado ao da areia e da mata. 3. Observe ao final do experimento o volume de água nos copos. Qual dos solos, comparado 1 e 3, reteve mais água? Né? E por que reteve mais água entre o copo 1 e 3? Por que o 3, ou um dos dois aí, reteve mais água? Essas questões todas valem um ponto. Né? Por que na areia 2 não infiltrou toda a água até o final? Por que a água ficou em cima? Na 5, por que a água praticamente não infiltrou na argila, então? Tá? E a 6, daí, elabore uma hipótese para explicar por que a água no vídeo está límpida no copo número 1, mas está turva no copo 2 e 3. E aí eu vou mandar uma figura para vocês aí também. Tá? Vocês podem dar uma olhada. A 7, daí, com base na análise da figura abaixo, que mostra uma área com vegetação e outra desprovida de vegetação, e a situação das águas nos rios, aí vocês vão responder, tá? Vou colocar a questão. Está faltando completar aqui ainda a pergunta, para dar uma acertadinha antes de vocês começarem. Mas está aqui, ó, mostrei uma área com floresta, ambas estão num terreno declivoso, tá? E uma área sem floresta também num terreno declivoso. Está chovendo nas duas, e o que acontece, né? A água infiltrando, né? A zona de maior infiltração, e o local onde eu tenho menos infiltração de água. Tá? Aqui eu tenho mais escorrimento, aqui eu tenho pouco escorrimento e bastante infiltração, alimentando as fontes de água. E aqui a questão da água, né? Como é que está a água aqui? Como é que está a qualidade da água? Tá? Como é que ficou dentro dessa área onde estava com floresta? Águas limpas. Nessa área sem floresta, águas barrentas. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Né? Quero que vocês expliquem o que está acontecendo, que aqui eu tenho águas barrentas e águas limpas.
E na mesma forma, na anterior, eu vou completar a pergunta, por que que então na água 2, no copo 2 e no copo 3, que é aquele que eu tinha mostrado para vocês, também a água estava turva, e no copo 1 a água estava límpida? É para comparar com essa situação. Aqui eu tenho água barrenta e água límpida. Só que aqui escorreu terra, alguma coisa. E aqui? Aqui não. Aqui eu não tenho escorrimento de solo. Pode ver que o solo, essa camada mais escurinha aqui, ó, está mantido. E aqui não. Então, tudo bem, aqui eu entendo. Mas e no caso anterior, por que que nos copos que não teve escorrimento, a água não está límpida quando passou lá embaixo? Tá? Esse é um desafio aí para vocês. E a última questão, esse é o nosso belíssimo rio Ivaí, né? Infelizmente, essa é a imagem dele após alguns dias de chuva. Tá? Uma imagem feita por drone, imagem aérea, que mostra a cor, né, do rio Ivaí após alguns dias de chuva. A água barrenta, totalmente suja, né? Então, eu perguntei aqui, ó, discorra sobre a relação entre a agricultura e a pecuária, porque nem todas as áreas aqui ao redor são de agricultura, eu tenho também pecuária, e qual que é a relação com a água barrenta que vocês estão vendo na imagem, tá? Então, vocês vão escrever um pouco sobre essa situação aqui do rio e tentar explicar, a partir do conhecimento que vocês já têm até agora, por que que esse rio fica desse jeito quando chove? E quando não chove, a água fica límpida, que deveria ser sempre assim. Beleza? Então vamos voltar aqui, vou parar a apresentação. Estamos de volta. Deu para entender mais ou menos qual que é a proposta da atividade para essa semana? Né? Manjou? Olha só, o Bruno já tinha chutado aqui, se a densidade da argila é maior, né? Ô Bruno, realmente, no chat você colocou aqui, e se eu pegar uma garrafa dessa PET cheia de argila, e eu pegar a mesma garrafa, o mesmo tipo de garrafa, e encher de solo, de terra, uma terra argilosa, bem estruturada, né, com bastante macroporos, e colocar as duas e pesar, você vai ver que a mais pesada é a que tem argila pura. Tá? Então a argila, ela é mais densa. E vamos pensar um pouco aí, como é que será que tem os poros? Se eu fosse avaliar a porosidade da argila comparada com o solo, quem será que tem mais microporos e quem tem mais macroporos, né? Então a gente vai pensando por onde a água passa, por onde que drena, né? Agora tem um mistério para vocês resolverem, esse é o mais legal, né? É por que será que aquele solo que é mais pesado, né? Por que será que quando esse solo está mais rico em matéria orgânica, digo, escuro, quase preto, por que que a água passou límpida lá embaixo? Não era para ter passado uma água escura, né? E não. Vocês viram que no copo número 1 lá, vocês vão ver depois no vídeo, a água passou límpida, cristalina. Então tem um mistério aí para resolver, que a gente vai discutir depois na próxima aula. A Ana está perguntando aqui se essa atividade precisa solicitar para ter acesso, né? Viu, Ana? É que eu ainda não acabei de configurar ali na página da turma, eu tenho que fazer umas configurações para ficar disponível para vocês, tá? Mas daí eu já, logo que terminar, eu já acabo de configurar, acabo de acertar as perguntinhas aí, fica disponível para vocês, beleza? Que eu estava terminando ela, mandei agora só para vocês verem, mas ainda vou terminar de formatar. O Bruno perguntou aqui se tem mais material nessa terra para a água se filtrar. Não. Na verdade, assim, Bruno, naquele experimento ali, a quantidade que foi colocada é a mesma em todos. Você pode olhar que o nível ali até nas garrafas daquele material é o mesmo, né? A quantidade é a mesma. Então, algum motivo tem para essa água ter passado suja, né? Ter passado turva na 2 e na 3, que é a lavoura e a areia, mas a água passou límpida e cristalina na água, no material que era solo de mata, tá? Então, detalhe, essa atividade que eu mandei para vocês, vocês podem trocar ideia, fiquem à vontade, né? Depois cada um faz a sua resposta. Tem alguns colegas aí, ó, o Lucas já está levantando uma hipótese, né? Que deve ser matéria orgânica, né? Mas, a matéria orgânica não deveria passar também, colorida? Por que será que não passa? Então, isso é um grande desafio que eu estou pondo para vocês, tá? Essa questão é muito, muito estratégica aí para vocês entenderem. Mas tem sim, Lucas, relação com a matéria orgânica. Alguma coisa tem a ver com a matéria orgânica, tem alguma propriedade. Mas é curioso, né? Porque por que não passou nada turvo para baixo? O que a matéria orgânica fez? Que propriedade é essa que ela tem que faz com que a água passe límpida e cristalina, né?
e não tenha nada de poluente, né? Vamos pensar. Talvez não sejam os bioporos, porque na terra de lavoura também pode ter bioporos. E, na realidade, na areia tem muitos macroporos. A areia praticamente não tem microporos, os poros são grandes, mas já na água da areia passou turva, né? Então, é muito estranho. Vamos ver aí as explicações que vocês vão trabalhar durante essa semana, e na próxima semana a gente volta a debater, discutir, né? E analisar as respostas de vocês, tá? Nessa semana já, a partir de hoje, eu já vou fazer a correção daquele questionário que vocês mandaram, já vou devolver para vocês verem também onde que erraram, onde acertaram, dão um feedback, um retorno, tá? E para vocês irem trabalhando. No final do período dessas aulas, nós vamos trabalhar daí uma avaliação. Aí, no dia da avaliação, eu vou fazer diferente. Nós vamos marcar um horário, tá? E eu vou colocar algumas questões e vou abrir para vocês responderem e vou dar um tempo. E não vai ser um tempo longo, é um tempo curto, tá? Então, para vocês responderem de acordo com o seu conhecimento, até pesquisando algum material que vocês tenham aí, mas vocês respondendo de acordo com o seu conhecimento. Vamos com calma, devagar. Estou propondo atividades assim, mais com base em vídeo e tudo mais, né? Nessa atividade que eu passei para vocês, além desse vídeo, tá? Vocês podem, claro, pesquisar, procurar mais alguma coisa sobre essa questão dos agregados, sobre a questão da infiltração da água no solo, e tentar responder essa questão que foi posta aí para vocês. Beleza? Pessoal, e aí? Estamos aí já quase fechando. Minha proposta é trabalhar em torno de meia hora em cada um dos nossos encontros presenciais aí, né? Para a gente não cansar também. O professor André tinha até previsto 1 hora, né? No planejamento, eu tinha planejado em torno de meia hora aí de atividade síncrona por semana. Mas está aberto aí para a gente discutir, né? Alguma questão? Pessoal, faz um favor para mim, uma gentileza. Quem está presente na reunião aí agora, vamos fazer aquele esqueminha de registrar a presença, tá? Então coloca aqui, nem assim, ó, estou colocando aqui, ó, Matheus. Né? Não precisa ser a numeração corretinha, mas só coloca assim, para eu ir registrando. Isso, aí o pessoal já lançou aí. Bruno Pereira, lança a chamada aí para nós. Ô, professor. Fala, Lucas. Calma aí. Aí, agora. Lucas? Se a pessoa não comparecer aqui no atendimento, por causa que às vezes não pode, e ver a aula gravada, tem algum problema? Tem. Na verdade, tem. Você vai ter uma avaliação a menos, a não ser que você tenha justificativa, claro. Você colocou aí, não compareceu porque não pôde, né? Mas daí você tem que mandar uma justificativa para mim, tá? Você coloca lá, olha... Eu sei, mas daí... Tive uma justificativa... Não, mas daí não tem problema. Você mandar a justificativa e assistir a aula gravada, sem problema. Mas sabe qual que é o problema, Lucas? Se não tiver uma justificativa, então, na verdade, ninguém precisaria participar no dia do encontro, porque aí, para que participar? Eu só depois pego gravado, a hora que for mais fácil para mim, assisto, né? E daí não tem como a gente também trocar uma ideia aqui, tá discutindo aí, tirando as dúvidas com vocês. A ideia do encontro síncrono é justamente tirar as dúvidas. Por exemplo, você está me fazendo uma questão aqui, está me fazendo uma pergunta, a tua dúvida pode ser a mesma dúvida de outro colega, entendeu? Então, participando, a dúvida que você tira, outro colega pode também aproveitar isso. O Bruno ali mesmo perguntou aqui da questão se era matéria orgânica, você falou se era poros, não sei o quê, você falou da matéria orgânica, a gente vai bater num papo. Se você pega gravado, você perde a oportunidade de fazer esse bate-papo e tirar as dúvidas, entendeu? Não, eu sou quietinho. É? Não, mas de boa, de boa. Nem todo mundo gosta de participar na sala de aula, nem todo mundo fala também, né? É natural também. Mas importante participar. Mas importante. Beleza, então, professor. Valeu. Beleza? Então, tá bom. Se tiverem alguma dúvida sobre o questionário, daqui a pouquinho eu já vou finalizar ele aqui, terminar de configurar, e já fica disponível para vocês. E mais um pouquinho aí, já tenho todos aqueles questionários de vocês corrigidos para dar um retorno também. Aí, se alguém tiver dúvida, tá?
pode mandar aí que a gente atende vocês aí por WhatsApp, por e-mail, se for preciso, tá certo? Às vezes a gente não dá a resposta tão imediata, mas assim que possível a gente está retornando. Belezinha aí? Todo mundo já respondeu aqui, chamadinha, colocaram aí, parece que eu não estou vendo todo mundo, 2, Ana, Daniele, Gabi, Guilherme, todo mundo já respondeu aí? Tá ok? Então, beleza, pessoal. Hoje, o objetivo era a gente discutir o que a gente tinha feito semana passada, e agora a gente vai trazer, então, nova atividade. Semana que vem, nós estamos de boa, né? Essa semana vocês estão folgados aí, tem feriado, né? Estou sabendo que vocês vão ficar de boa, mas a gente volta com o nosso atendimento daí síncrono, né? Que está previsto aqui, pelo que eu estou vendo, nós vamos retornar no dia 15 daí. Aí vamos um pouco mais cedo, tá? No dia 15 eu vou procurar começar exatamente 10 horas da manhã. Hoje era para ser 10, eu comecei um pouco mais tarde, mas semana que vem daí a gente começa às 10 horas. Combinado assim? Beleza, pessoal? Então, se ninguém tem mais dúvidas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição, ainda mais uns minutos. Quiserem falar alguma coisa, senão a gente vai despedindo de vocês aqui, desejando que vocês estejam bem com a sua família aí em casa, que todo mundo esteja numa boa, e a gente vai continuando aí nossos bate-papos semanais e propondo as atividades para vocês trabalharem. Beleza, pessoal? Boa semana para vocês.